Olá, bom, vamos mergulhar direto nisso hoje porque, sinceramente, o relógio já está correndo. Com a publicação daqueles regulamentos enormes em abril de 2026, a implementação prática da reforma tributária sobre o consumo aqui no Brasil entrou tipo numa contagem regressiva oficial. Não estamos mais no campo das ideias, gente. Estamos lidando com prazos apertados, novas regras e um cronograma que exige a nossa atenção para ontem. E eu sei, bater o olho num regulamento com mais de 600 artigos dá um certo frio na barriga, né? Mas calma, sem pânico. Para facilitar tudo, a gente dividiu essa complexidade em 5 passos lógicos. O ecossistema da reforma, a armadilha do ano teste, a contagem regressiva para agosto, os impactos no Simples Nacional e, por fim, o horizonte de 2027. A ideia aqui é transformar esse mar de normas num mapa super claro. Então, parte 1. O ecossistema da reforma. Olha só como a esteira legislativa deu uma acelerada absurda. A gente começou lá em 2023 com a Emenda Constitucional 132, que abriu os caminhos. Aí, pulamos para 2025 com a Lei Complementar 214, criando as regras gerais. Em janeiro de 2026 já veio a Lei Complementar 227 ajustando as coisas. E numa velocidade que impressiona, o dia 30 de abril de 2026 já nos entregou os detalhes, o Decreto 12.955 e a Resolução número 6. O ritmo tá frenético. E aqui tem uma mudança gigantesca. Muita gente questionou, nossa, por que criar 2 regulamentos imensos se a promessa era simplificar? Mas pensa bem, na estrutura antiga do ICMS, a gente lidava com a Constituição, a Lei Candir e mais 27 regulamentos estaduais. Um verdadeiro quebra-cabeças. Agora o ecossistema foi reduzido para apenas um regulamento unificado para a CBS e um único para o IBS, para o Brasil inteiro. É, sem dúvida, uma simplificação tremenda. E para fechar esse bloco do ecossistema, temos a Portaria Conjunta número 7. Basicamente, ela é o reconhecimento legal de que, apesar de estarmos falando de tributos diferentes, no dia a dia as regras do IBS e da CBS estão totalmente alinhadas. Eles falam exatamente a mesma língua na prática. Agora, mudando um pouco o tom, parte 2, a armadilha do ano teste. E aqui o sinal é de alerta máximo. Tem um mito super perigoso rodando por aí de que 2026 é só um ano pedagógico, livre de qualquer punição. Mas lendo o texto exato da norma, o artigo 348 diz que o recolhimento está dispensado, preste atenção na condição, apenas para quem cumprir as obrigações acessórias. Ou seja, o perdão do imposto é condicionado a fazer a burocracia de forma impecável. Traduzindo para a prática, se falhar na hora de destacar o IBS e a CBS lá no documento fiscal, a isenção de 2026 simplesmente desaparece. A Lei Complementar 227 é clara. O artigo 341G entra em cena, traz multas reais por erro na obrigação e, o pior de tudo, passa a cobrar o pagamento integral daqueles tributos. Não tem margem para amadorismo. De verdade. Com esse alerta em mente, a gente entra na parte 3, contagem regressiva para agosto. A urgência aqui é muito real. Marquem de vermelho nos calendários, 1º de agosto de 2026. A legislação determinou que o período de tolerância sem penalidades dura até o 1º dia do 4º mês depois da publicação dos regulamentos. Como tudo saiu em 30 de abril, passando maio, junho e julho, bingo, 1º de agosto acaba o recreio. Mas felizmente tem um mecanismo de salvação, um salva-vidas na lei. Funciona em 3 passos. Se, depois de agosto, rolar um erro, primeiro vem o auto de infração. Aí, abre-se uma janela de 60 dias para correr e consertar a omissão. Arrumou a casa a tempo? O 3º passo extingue a penalidade. Ufa, mas a máquina de fiscalização já vai estar ligada e o erro vai dar trabalho. Parte 4. Impactos no Simples Nacional. Se alguém achou que as pequenas empresas iam passar ilesas em 2026, achou errado. O Comitê Gestor jogou uma enxurrada de prazos para setembro. 1º de setembro começa a obrigatoriedade do emissor nacional pela Resolução 189. E durante o mês todo, as empresas vão precisar tomar decisões estratégicas cruciais para 2027, como, por exemplo, decidir se vão pagar o IBS e a CBS por fora do Simples já no 1º semestre. A contabilidade vai ter que agir num piscar de olhos. E cuidado, porque tem uma pegadinha enorme aqui. A armadilha do crédito de estoque. Pelo artigo 381, a empresa do Simples que migra para o regime regular não ganha um crédito livre sobre todo aquele estoque antigo de 2026. É só um crédito parcial da CBS e, na maioria das vezes, limitado a produtos com substituição tributária ou tributação monofásica. É uma continha bem complexa que precisa ser feita antes de tomar qualquer decisão oficial em setembro.
E, finalmente, chegamos à parte 5, o horizonte de 2027. Para onde esse relógio todo está apontando, afinal? O 1º de janeiro de 2027 é o dia do grande salto sistêmico. Sabe o PIS e a COFINS? Eles vão ser permanentemente extintos. A CBS entra com força total e aquele cronograma de transição começa a operar para valer. Basicamente, tudo que a gente testar e ralar para validar agora em 2026 vai ser colocado à prova nesse exato dia. Só que tem um detalhe curioso que muita gente confunde. Todo mundo fala que a alíquota final já está cravada em 26,5%. Mas, na verdade, o artigo 466 diz que isso é só um teto, uma trava para o IVA. A alíquota padrão exata, o númerozinho final da CBS, ainda precisa da publicação de uma lei ordinária futura. É um mistério que continua no ar. E aqui vai um fato super surpreendente. Para quem acha que tudo isso é promessa distante, o sistema de apuração assistida do IBS já está online. Pois é, ele já estava rodando em fase de testes, recebendo notas até abril e só deu uma pausa temporária para atualizações, voltando agora em 12 de maio de 2026. Ou seja, o governo já está conectando os cabos e rodando os servidores em tempo real. A coisa é para valer. Então, para fechar nossa análise de hoje, com os servidores já rodando, multas programadas para agosto e os impostos antigos com os dias contados, a responsabilidade técnica nunca foi tão alta. E aí fica a reflexão na tela. As empresas estão realmente preparadas para o destaque correto nos documentos fiscais? Como vimos, o relógio não para de